Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Vamos tomar o lado do Dirceu. Vamos? Zé Dirceu diz que reação à fala de Lula contra Israel é hipocrisia. Diz o maior hipócrita do planeta, treinado por Fidel Castro e pelos soviéticos. É uma hipocrisia sem tamanho discutir a frase de Lula em vez do que ocorre em Gaza. Vamos discutir o que ocorre em Gaza, vamos discutir o que ocorreu antes, em 7 de outubro, em Israel, ô seu... Mas essa é a narrativa oficial dos comunistas. Israel precisa ser denunciado. Lula pode ter se cedido na forma, mas Israel precisa ser denunciado. Entidade judaica, o coletivo judaico, contraria a confederação e defende a fala de Lula contra Israel. Nenhuma novidade, Marx era judeu, né? Bernie Sanders é judeu, né? Porque o judaísmo pode se dividir entre etnia, religião e povo. O sujeito teve pai ou mãe judeus, ele é judeu. Mas existem judeus seculares, comunistas, anti-Israel. Aos montes por aí. Existem judeus e judeus. Agora, um judeu hoje que quer o fim de Israel e demonizar o próprio povo que acabou de sofrer o maior massacre desde o Holocausto, com meninas estupradas, crianças degoladas, esse sujeito não vale um judeu desses, que defende o Lula. Mas existem. Artigo muito bom hoje do Jonas Rabinovich na Gazeta do Povo. O ódio mais antigo do mundo. Eu mencionei no meu próprio texto da Gazeta hoje. Diz ele: governar nunca foi fácil. A fórmula mais antiga para lidar com problemas é criar um bode expiatório. E os judeus, que são de vários perfis, africano, asiático, rico, pobre, branco, negro, são sempre usados para isso, porque é um grupo fácil de definir de alguma forma e, na média, eles têm mais sucesso. É o que os impede de entrar no grupo dos oprimidos, das minorias, mesmo sendo uma minoria de 0,2% do mundo, perseguida há milênios. O antissemitismo moderno surgiu justamente com essa coisa woke e o atual governo brasileiro se posiciona, então, como vassalo da China, da Rússia e do Irã para poder denunciar e demonizar Israel e os Estados Unidos, representantes do tal capitalismo internacional a ser combatido. Eu estou lançando um livro, Judeofobia, Máscara do Antissemitismo, provavelmente nas próximas 2 semanas. Já está em pré-venda na Amazon Brasil. Judeofobia. E eu falo de tudo isso lá, inclusive do antissemitismo woke, das origens do antissemitismo na Europa. É um livro bem completinho sobre tudo isso. Vocês vão entender de onde vem esse troço. A demonização e desumanização de um alvo fácil. Como isso serve a interesses abjetos e por que os judeus são sempre o canário da mina. Quando eles são atacados como estão sendo por lulistas, é a civilização que corre perigo. Israel é só o primeiro alvo. Nunca fica restrito a ele. O editorial da Gazeta também tocou nesse ponto. Lula destrói a credibilidade brasileira no cenário internacional. A essa altura, não há gerenciamento de crise ou contenção de danos capaz de convencer o mundo livre, aquele que presta, com todos os defeitos que tenha, de que o Brasil é um interlocutor confiável ou mediador imparcial. Bye bye, Nobel da Paz. Tudo bem que deram para um terrorista como Yasser Arafat, mas Lula, essa não vai levar, não vai enganar tanta gente. O mundo acordou para o que é o Lula e o seu PT. Pelo menos para isso serviu a vergonha que todo brasileiro está sentindo nesse dia. Até o Globo subiu o tom, né? Com fala equivocada, Lula cria crise desnecessária.
Aí tá muito leve. Mas no editorial melhorou. Ao comparar Israel, Lula agride a história. O presidente deveria ter a humildade de se desculpar diante do mundo. Não vai, porque ele pensa exatamente assim. E ele está atendendo a interesses nefastos. A declaração de Lula não é fato isolado, reconhece o próprio jornal. Tem sido frequente, sempre disfarçadas pelo biombo conveniente do antisionismo, as manifestações de teor antissemita, judeofóbica, oriundas de próceres do petismo ou do governo. O ex-presidente do PT, José Genuíno, chegou a defender um absurdo boicote a empresas de judeus. E por aí vai. Estão a serviço do Hamas. Temos no governo do Brasil vassalos dos terroristas do Hamas. Durmam com um barulho desses e absorvam o que está sendo dito, que é a constatação de um fato. E pensem depois, com muito carinho, em Armínio Fraga, Helena Landau, João Amoedo, MBL e companhia. Porque é graças a eles, além da Globo, claro, que isso está acontecendo. Teve um tal de Pedro Ronche, que deve estar ruminando, sei lá, Ronche, parece barulho de porco, não sei. Jesus seria persona não grata em muitos países, a começar por Israel. É a grande constatação desse gênio. Qual o problema de Lula ser persona não grata em Israel? Jesus também seria. Lula e Jesus. Jesus e Lula. Comparação que o próprio Lula já fez. Eu mencionei a Globo, melhorando um pouquinho no editorial, em que pese Miriam Leitão e companhia. Na Globo News também tivemos o Demétrio Magnoli dando voz a alguma sensatez nesse debate. Porque, vou te contar, o nível ali é péssimo. Vamos lá. O que o Brasil deve fazer se um Estado, no caso Israel, age como a Alemanha hitlerista? Romper relações, no mínimo. Então, a consequência lógica das declarações de Lula é o rompimento de relações. Isso seria coerente, embora completamente errado, mas coerente com as declarações de Lula. Está se discutindo o tema da crise diplomática entre Brasil e Israel do ponto de vista das vantagens e desvantagens que os atores podem ter nessa crise. Se isso é uma desvantagem para o Brasil do ponto de vista diplomático, e é uma desvantagem para o Brasil, obviamente, se isso fortalece e dá credibilidade ao governo de Netanyahu, e fortalece e dá credibilidade, se isso é bom ou ruim para Lula internamente aqui no Brasil, e é ruim para Lula internamente, porque ele está se contrapondo a uma parte importante do eleitorado, que não é apenas constituída pelos judeus no Brasil. Mas nada disso tem importância. Tudo isso é irrelevante. Por que tudo isso é irrelevante? Porque quando Lula passa a dar declarações antissemitas, nós estamos discutindo a questão da decência. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas. E o problema disso é que Lula é o presidente do Brasil. O problema é que ele fala por nós e, portanto, ele nos coloca no plano da indecência. Veja, é inevitável que Israel respondesse da forma como respondeu, porque toda a sociedade israelense, todos os partidos israelenses se sentem profundamente ofendidos, como qualquer pessoa decente que não precisa ser judia, com a ideia de que o Estado de Israel é o novo Estado, que é a ideia transmitida por Lula. O conceito de que Lula teria falado isso, tomado pela emoção ou por indignação, é falso. É também falso o conceito de que ele teria dito sem saber muito bem do que se trata. Lula
quando foi presidente em outro mandato, foi ao Museu do Holocausto. Ele esteve lá. Ele sabe do que se trata. Não é um improviso desastroso, porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada pelos partidos e organizações que são contra a existência de Israel. É exatamente isso que se diz mundo afora por aqueles que querem o fim de Israel. Que Israel, Lula não criou isso. Ele repetiu como papagaio uma linha política. Ele sabe do que está falando. E não por acaso o Celso Amorim disse para ele manter as suas posições. A pergunta que eu faria a Celso Amorim seria, então, se a posição do Brasil é essa, nós vamos de fato romper relações com esse país, que age como nós vamos, portanto, copiar a Venezuela, que fez isso. É essa a posição brasileira, aparentemente. Para terminar, eu quero dizer que isso tem consequências não só internacionais, mas tem consequências internas. O Brasil tem uma população significativa de origem judaica, tem uma população de origem árabe significativa e sempre essas duas comunidades tiveram relações muito boas e pacíficas no Brasil. Quando o governo brasileiro passa a ser porta-voz do antissemitismo, ele está estimulando o conflito entre brasileiros. É esse o resultado das declarações de Lula, que, repito, não foram um improviso, não foram realizadas a partir da emoção. São parte de um discurso político que existe no mundo inteiro. E a cara de enterro dos colegas, né? Eu peguei o trecho inteiro do Demétrio que eu acho que valia a pena. Ele, nessa vez, acertou direitinho, né? Então, é isso. E é o porta-voz do Brasil. Gostemos ou não, consideremos legítimo ou não, ele como presidente, ele é o presidente. Então ele fala em nome do Brasil, oficialmente. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português.